Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E na aula de hoje eu vou falar sobre a incidência monofásica de PIS e COFINS, que é um dos temas abordados pelo meu novo livro, Aperfeiçoamento em Departamento Fiscal, e que, se você tiver interesse em adquirir, eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Ok? Então, eu vou falar sobre a tributação monofásica de PIS e COFINS. E como esse tema tem muito conteúdo, é um tema grande, que tem muita coisa para falar, ele vai ser dividido em mais de uma aula. Você vai notar aí que você vai encontrar mais de um vídeo sobre esse tema, porque tem muita coisa para passar e fazer um vídeo só gigantesco não fica muito legal, porque geralmente o pessoal fica aí entediado, né? Assistir um vídeo muito grande. Então, eu vou dividir esse tema em mais de uma aula. E nós vamos começar, a falar sobre esse tema nesta aula aqui. Então, vamos lá, O que é a incidência monofásica de PIS e COFINS? A tributação monofásica é um sistema diferenciado de incidência dos tributos PIS e COFINS que concentra o pagamento em uma única fase. É parecida com o que acontece com a substituição tributária do ICMS. O fabricante ou o importador dos produtos sujeitos à tributação monofásica aplicam alíquotas maiores do que as alíquotas da regra geral e concentram a tributação em uma única operação, desonerando, então, as operações subsequentes. Ok? Então, esse aqui é um trecho que eu tirei do meu livro, Aperfeiçoamento em Departamento Fiscal. Bom, então, a tributação monofásica, ela parece com a substituição tributária do ICMS. A tributação do PIS e da COFINS acontece em uma única fase, por isso esse nome, monofásica, uma fase. Então, o importador ou o fabricante, quando eles vendem os produtos sujeitos à tributação monofásica, eles já pagam ali o PIS e a COFINS com alíquotas diferenciadas, geralmente maiores do que da regra geral. Então, pagam ali o PIS e COFINS com alíquotas maiores e já pagam, então, o tributo sobre todas as operações. Então, os demais estabelecimentos que forem revendendo esses produtos, eles vão vender esses produtos pela alíquota zero, ok? Então, o fabricante ou o importador já paga o PIS e COFINS de toda a cadeia. E os demais, o atacadista e o varejista, que forem revendendo esses produtos, não pagam mais o PIS e a COFINS sobre as operações de venda, ok? Então, é parecido com o que acontece com o ICMS. É importante esclarecer que a incidência monofásica de PIS e COFINS alcança todos os estabelecimentos fabricantes e ou importadores dos produtos sujeitos a esse tipo de tributação, inclusive os optantes pelo Simples Nacional. Então, também é outra semelhança com o que a gente tem com o ICMS. A substituição tributária do ICMS alcança qualquer tipo de estabelecimento, mesmo Simples Nacional. E a tributação monofásica de PIS e COFINS não é diferente. Então, mesmo os fabricantes e os importadores optantes pelo Simples Nacional também estão sujeitos a esse tipo de tributação, a incidência monofásica de PIS e COFINS. Então, alcança qualquer tipo de estabelecimento, independentemente do regime. Sendo assim, as empresas fabricantes ou importadoras de produtos sujeitos à incidência monofásica optantes pelo Simples Nacional deverão recolher o PIS e a COFINS em DARF por fora do DAS e assinalar a opção tributação monofásica para os dois tributos para que o PGDAS desconsidere a parcela dos dois do cálculo do Simples. Então, as empresas que são fabricantes ou importadoras de produtos sujeitos à incidência monofásica, a gente vai ver quais são os produtos, assim como tem com o ICMS, você também vai ter uma lista de produtos sujeitos à incidência monofásica, de acordo com a legislação. Então, as empresas optantes pelo Simples, elas vão recolher o PIS e a COFINS em DARF separado, ok? Separado do DAS. Então, quando ela for apurar o Simples dela, lá no PGDAS, quando chegar lá nos tributos PIS e COFINS, ela tem que marcar a opção tributação monofásica.
Porque aí o PGDAS vai desconsiderar o PIS e a COFINS do cálculo, né? Quando for gerar lá o DAS a pagar, então ela não vai pagar o PIS e a COFINS dentro do Simples Nacional, dentro do DAS. Ela vai pagar o PIS e a COFINS por fora, ok? Em DARF separado. Então, continuando aqui. Entre os produtos sujeitos à incidência monofásica de PIS e COFINS, encontramos combustíveis, produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou higiene pessoal, máquinas e veículos, autopeças, pneus e câmaras de ar, querosene de aviação, bebidas frias, biodiesel, álcool. Então, nós vamos ver aí cada um desses grupos, ok? Para cada produto ou grupo de produtos, haverá uma alíquota diferenciada para o PIS e para a COFINS, diferente das alíquotas da regra geral, né? Então, vamos recapitular. As alíquotas da regra geral de PIS e COFINS são 0,65% e 3% no regime cumulativo, né, o lucro presumido, 1,65% e 7,6%, respectivamente, no regime não cumulativo, lucro real. Ok? Então, isso aqui são as alíquotas básicas. Já os produtos da incidência monofásica vão ter alíquotas diferenciadas e é o que a gente vai começar vendo agora. Então, o primeiro grupo que eu coloquei aqui é o grupo de combustíveis. E a lei que trata é a Lei 9718 de 98 e a Lei 10865 de 2004 e suas alterações. Então, o primeiro aqui que nós temos, né, o primeiro item é gasolina e suas correntes, exceto gasolina de aviação. Então, a gasolina e as suas correntes vão ter alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS. Então, veja, a alíquota do PIS vai ser 5,08% e a alíquota da COFINS 23,44%. Ou seja, o fabricante ou o importador de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, vai pagar lá na venda dessa gasolina a alíquota de PIS de 5,08% e a alíquota de COFINS de 23,44%. E os demais estabelecimentos, né, que comprarem desse fabricante ou desse importador, ou seja, o atacadista e ou o varejista, eles vão revender essa gasolina a alíquota zero, ou seja, não vão pagar PIS e COFINS na venda. Por quê? Porque o PIS e a COFINS vão ter sido recolhidos de forma monofásica, lá no fabricante ou no importador, ok? O segundo item, nós temos óleo diesel e suas correntes. A alíquota de PIS vai ser 4,21% e a alíquota da COFINS 19,42%. Então, o mesmo tratamento da gasolina, só vai mudar os percentuais de PIS e COFINS. E no terceiro item nós temos gás liquefeito de petróleo, GLP, derivado de petróleo e de gás natural. A alíquota do PIS vai ser 10,2% e a alíquota da COFINS 47,4%. Né? Então, essas são as alíquotas diferenciadas para esse grupo. E aí é importante a gente deixar uma observação que é a seguinte, quando a gente diz, né, quando o legislador se refere a gasolina e suas correntes e a óleo diesel e suas correntes, ele está se referindo a misturas de hidrocarbonetos líquidos de fluxos internos ou efluentes de unidades de processo de refinaria com composição semelhante à da gasolina ou do óleo diesel, né? Ou seja, quando ele fala suas correntes, ele está se referindo a hidrocarbonetos líquidos que possuem composição semelhante à da gasolina ou do óleo diesel. Ok? E que poderiam resultar por meio de um simples processo mecânico de mistura, sem a necessidade de processos industriais mais elaborados, a exemplo do craqueamento, em misturas de hidrocarbonetos com a especificação técnica da gasolina ou do óleo diesel. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que as correntes, né, de gasolina e de óleo diesel são aqueles hidrocarbonetos líquidos que têm composição semelhante à da gasolina e do óleo diesel e que resultam
em algo parecido ou resultam na própria gasolina e no próprio óleo diesel por meio de um processo de mistura simples, ok? Mistura simples, que não precisa de um processo mais elaborado ali de industrialização para resultar na gasolina ou no óleo diesel, ok? E você pode consultar isso aí na solução de consulta COSIT número 310 de 2019. Então, cuidado, né? As alíquotas diferenciadas serão aplicadas apenas nas saídas realizadas pelos estabelecimentos industriais, né, ou fabricantes e ou importadores. Os estabelecimentos atacadistas e varejistas revenderão os produtos com incidência monofásica à alíquota zero, como eu já falei para você, né? A incidência monofásica, na maioria dos casos, será aplicada apenas aos estabelecimentos industriais ou importadores que venderem produtos sujeitos à incidência monofásica, ok? Os atacadistas e os varejistas que revenderem esses produtos vão revender a alíquota zero de PIS e COFINS, ou seja, eles não vão pagar PIS e COFINS na saída. Ok? Na maioria dos casos, vai ter exceções e nós vamos ver essas exceções mais para frente. Então, aqui, recapitule os CSTs, né, de PIS e COFINS. Então, eu coloquei aqui todos os CSTs de saída de PIS e COFINS. Então, veja, o 01, operação tributável com a alíquota básica, é da regra geral, né, tributável normalmente, ou seja, daquelas alíquotas de 0,65,3, 1,65, 7,6. Então, quando é a regra geral, você utiliza o CST 01. Agora, o 02 é o interessante aqui do momento para a gente. Quando o produto está sujeito à incidência monofásica e está saindo lá da indústria ou da importadora, ela vai utilizar o CST 02, ok? Operação tributável com alíquota diferenciada, ou seja, está dizendo que aquele produto, aquela operação, ela é tributável com uma alíquota diferenciada, ou seja, não é a alíquota da regra geral, ok? Que é justamente esse o caso. Então, tributação monofásica na saída da indústria ou do importador, da importadora, né? Quando fizer a venda lá, ela vai utilizar o CST 02. O 03, operação tributável com a alíquota por unidades de medida de produto, nós também vamos ver sobre isso. O 04, operação tributável monofásica, revenda a alíquota zero, ok? Esse CST aqui já vai ser utilizado pelos atacadistas e varejistas que revenderem produtos sujeitos à incidência monofásica, foi o que eu acabei de falar, né? O fabricante foi lá, vendeu um produto sujeito à incidência monofásica, pagou PIS e COFINS lá, alíquota diferenciada, utilizou CST 02. Vendeu para o atacadista. Esse atacadista aqui comprou esse produto, quando ele for revender, ele não vai mais pagar PIS e COFINS. Então, ele vai utilizar o CST 04, ok? Na venda dele. Operação tributável monofásica, revenda a alíquota zero, ok? Então, o fabricante utiliza o 02, o atacadista utiliza o 04, ok? Fabricante importador, 02. Atacadista, varejista, 04, ok? E os demais, né, que você já vê ali, operação tributável por substituição tributária, operação tributável alíquota zero, operação isenta da contribuição, sem incidência, com suspensão e outras operações de saída. O 49 será utilizado, né, principalmente pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, nas operações comuns, né, que não são tributáveis de forma monofásica. E também pelos demais estabelecimentos nas saídas, né, em que não se encaixam em nenhuma daquelas outras situações ali. E os CSTs de entrada, eu coloquei apenas esses dois aqui, que são os interessantes para o momento, que é o 70, operação de aquisição sem direito a crédito, e o 98, outras operações de entrada. O 70 será utilizado pelos estabelecimentos atacadistas e varejistas, ok?
que comprarem esses produtos sujeitos à incidência monofásica. E por que eles vão utilizar o CST 70? Veja, se já está saindo lá da indústria ou da importadora com a alíquota diferenciada, né, tributação monofásica, e você vai revender a alíquota zero, então você também não vai poder aproveitar crédito de PIS e COFINS, ok? Se você vai revender a alíquota zero, você não pode aproveitar crédito de PIS e COFINS para aquela operação. Então, esses estabelecimentos, né, o atacadista e o varejista que comprarem esses produtos sujeitos à incidência monofásica, vão utilizar o CST 70, ok? Principalmente as empresas optantes, né, tributadas pelo lucro presumido. Por quê? Porque elas não aproveitam crédito de PIS e COFINS. Já as do lucro real também vão ter que utilizar o CST 70, porque para aquela operação específica, né, sujeita à incidência monofásica, ela não pode aproveitar crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque ela vai revender a alíquota zero. E o 98 será utilizado pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, ok? Nas aquisições delas. Então, veja aqui, suponhamos que temos três empresas em situações diferentes. Empresa X, tributada pelo lucro real, fabricante de gasolina. Empresa Y, tributada pelo lucro presumido, importadora de óleo diesel. Empresa Z, optante pelo Simples Nacional, fabricante ou extratora de gás natural. Então, veja aqui, número 1. A empresa X, ao vender a gasolina, deverá utilizar as alíquotas de 5,08 e 23,44 para PIS e COFINS, respectivamente, e CST-02, né? Por que ela vai utilizar CST-02? Porque ela é fabricante, ok? De gasolina, e gasolina é um produto sujeito à incidência monofásica. O adquirente, atacadista ou varejista, utilizará CST 70 para escrituração da entrada e CST 04 para escrituração das revendas, ok? A não ser que seja optante pelo Simples, né? Aí ela vai utilizar o CST 98 na entrada. Segundo, a empresa Y, ao vender o óleo diesel importado, deverá aplicar as alíquotas de 4,21 e 19,42 para PIS e COFINS, respectivamente, e CST-02. Por que ela vai utilizar CST-02? Porque ela é uma importadora, ok? Ela importou óleo diesel e o óleo diesel é um dos produtos sujeitos à tributação monofásica. O adquirente, atacadista ou varejista, utilizará CST 70 para escrituração da entrada e CST 04 para escrituração das revendas, a não ser que seja optante pelo Simples, onde ela vai utilizar CST 98 para entrada. E já a empresa Z, ao vender o gás natural, deverá aplicar as alíquotas de 10,2 e 47,4 para PIS e COFINS, respectivamente, e CST-02. Então, veja, mesmo sendo optante pelo Simples, ela vai pagar o PIS e COFINS por fora do DAS, ela vai aplicar as alíquotas diferenciadas e ela vai utilizar CST-02, ok? Mesmo sendo optante pelo Simples Nacional. O adquirente, atacadista ou varejista, utilizará CST 70 para escrituração da entrada e CST 04 para escrituração das revendas, ok? Então, perceba que não importa o regime da empresa. Se o estabelecimento industrial ou importador estiver vendendo um produto sujeito à incidência monofásica, deverá aplicar as alíquotas diferenciadas previstas em lei e utilizar o CST 02. Já o estabelecimento que compra essas mercadorias não poderá aproveitar nenhum crédito de PIS e COFINS, pois não haverá tributação na revenda. Então, se o adquirente utilizará o CST 70 nas aquisições, ou 98, se for Simples Nacional, e CST 04 nas revendas, ou seja, não haverá tributação de PIS e COFINS nas vendas realizadas pelo atacadista e pelo varejista de produtos sujeitos à incidência monofásica. Então, agora veja aqui os códigos de DARF, né, que você vai utilizar para os produtos desse grupo, né, que são os combustíveis. Então, empresas tributadas pelo lucro real, o código do PIS será o 6912 e a COFINS 5856, que são os códigos ali da regra geral mesmo, né, porque
eles não têm um código específico, então vão utilizar os códigos da regra geral. Assim como acontece com o lucro presumido, você vai utilizar o 8109 para PIS e o 2172 para COFINS, que são já os códigos da regra geral. E as empresas optantes pelo Simples Nacional vão pagar o PIS e a COFINS utilizando os mesmos códigos das empresas do lucro presumido, 8109 e 2172. Agora, continuando aqui, vou deixar aqui uma observação, né? O fabricante, né, ainda tem um detalhe aqui. O fabricante ou o importador de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, que será tratado mais adiante, gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, poderá optar por regime especial de tributação, onde o PIS e a COFINS serão devidos por unidade de medida, de acordo com o artigo 23 da Lei 10.865. Então, veja, o fabricante ou importador de gasolina e suas correntes, óleo diesel e suas correntes e o gás ali, ele pode optar por regime especial de tributação. E aí ele vai pagar, ao invés de utilizar aquelas alíquotas diferenciadas, ele vai pagar o PIS e a COFINS por unidade de medida. Tá, né? Aí fica a critério da empresa optar ou não por esse regime especial. Então, veja aqui, no artigo 23 da Lei 97/18 de 98. O importador ou fabricante dos produtos referidos no inciso 1º a 3º do artigo 4º da Lei 97/18, poderá optar por regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o PIS e COFINS, no qual os valores das contribuições são fixados, respectivamente, em... Então, veja, R$ 141,10 e R$ 651,40 por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação. Ou seja, a empresa que vende gasolinas e suas correntes, ela vai pagar, se ela optar pelo regime especial, ela vai pagar R$ 141,10 de PIS por metro cúbico vendido e R$ 651,40 de COFINS por metro cúbico de gasolina vendida, ok? No segundo item, R$ 82,20 e R$ 379,30 por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes. Então, a empresa fabricante ou importadora de óleo diesel e suas correntes, ela vai pagar R$ 82,20 de PIS por metro cúbico de óleo diesel vendido e R$ 379,30 de COFINS por metro cúbico de óleo diesel vendido, ok? Então, vai caber aí a empresa fazer um estudo para ver qual das duas opções vai ser melhor para ela, vai ser mais vantajosa, se o regime especial fica mais vantajoso ou se a aplicação das alíquotas diferenciadas fica mais vantajoso, ok? E veja aqui no terceiro item, R$ 119,40 e R$ 551,40 por tonelada de gás liquefeito de petróleo, de LP, derivado de petróleo e de gás natural. Né? Então, a empresa fabricante ou importadora de gás, né, ela vai pagar R$ 119,40 de PIS por tonelada de gás vendida e R$ 551,40 de COFINS por tonelada de gás vendida. Ok? E no último item, nós temos R$ 48,90 e R$ 225,50 por metro cúbico de querosene de aviação. E o querosene de aviação a gente vai ver um pouco mais para frente, ok? Então, a tributação por unidade de medida, no entanto, não alcança as empresas optantes pelo Simples Nacional por falta de previsão legal. Sendo assim, apenas as empresas tributadas pelo lucro presumido ou real podem aderir ao regime especial, ok? Então, esse regime de tributação especial por unidade de medida só poderá ser
utilizado pelas empresas do lucro presumido ou lucro real. As empresas do Simples não podem aderir a esse regime especial porque não há previsão legal para isso, ok? Então, lembrando lá dos CSTs, né, essas empresas que aderirem ao regime especial, elas vão utilizar o CST 03, ok? Ao invés do 02, elas vão utilizar o 03. Então, aí a empresa vai ter que fazer um estudo, né, para ver se o regime especial fica melhor para ela ou se as alíquotas diferenciadas ficam melhor, ok? Agora aqui, nós vamos passar para o grupo 2. Produtos farmacêuticos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal. E a lei que trata é a Lei 10.147 de 2000. E alterações. Então, o primeiro item, nós temos produtos farmacêuticos classificados nas posições. Aí ele tem vários NCM ali, né? 3001, 3003, exceto no código 3003-9056, 3004, exceto no código 3004-9046, e tem vários outros códigos ali. Então, é importante você notar o seguinte: às vezes, o legislador vai fazer referência à descrição do produto, às vezes ele vai fazer referência ao NCM e às vezes ele vai fazer referência aos dois. Então, é muito importante você prestar atenção nisso, porque lá no grupo 1, né, ele fez menção à descrição do produto. Ele disse gasolinas e suas correntes, óleo diesel e suas correntes, né, e o gás. Então, ele fez referência à descrição do produto. Não importa o NCM do produto. Tudo que for gasolina e suas correntes está no grupo 1, ok? Agora aqui, ele já fez referência ao NCM, porém, né, desde que esse NCM que você está vendo ali na tela seja de um produto farmacêutico, ok? Então, ele colocou produtos farmacêuticos classificados aí nesses NCMs que você está vendo aí, né? E lembrando, considerando ali que existem algumas exceções. Ok? Então, veja, para esses produtos, né, você vai ter a alíquota de PIS 2,1% e a alíquota de COFINS 9,9%. E é importante, né, frisar, quando ele diz produtos farmacêuticos, não é qualquer produto farmacêutico que está sujeito à incidência monofásica. Ok? São apenas esses que ele menciona ali, os NCM, 3001, 3003, né? E aí ele coloca ali exceções, como 3003, 9056. Então, você tem que prestar atenção nisso, né? Nos NCM e na descrição do produto, para ver se aquele produto ali é um produto farmacêutico e se o NCM dele está listado aqui. No segundo item, nós temos produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 3303 a 3307, né, exceto na posição 3306, e nos códigos 3401 1190, exceto 3401 1190 X01, 3401 2010, 9603 2100. Então, veja, produtos de perfumaria. Então, para que esteja sujeito à incidência monofásica, tem que ser um produto de perfumaria e tem que estar classificado em algum dos NCMs listados aqui, ok? E lembrando que deve ser considerada as exceções ali. Então, a alíquota de PIS para esses produtos, né, principalmente perfumes, né, que você vai encontrar aqui, vai ser de 2,2% e a alíquota da COFINS 10,3%. E um detalhe importante é a descrição da mercadoria, como eu já falei, né? Se o legislador fizer referência à descrição do produto e ao NCM, não basta analisar um ou outro separadamente, né? Então, quando eu digo aqui produtos de perfumaria, eu não estou me referindo a todos os produtos de perfumaria. Eu estou me referindo apenas a esses que estão com NCM listado aqui, ok? Outro detalhe importante, né, está no aproveitamento de créditos de PIS e COFINS para as empresas tributadas pelo lucro real que fabricam ou importam produtos sujeitos à incidência monofásica, né? Você deve estar pensando, se a empresa é lucro real, ela pode aproveitar crédito de PIS e COFINS. O produto que ela fabrica está sujeito à incidência monofásica.
né? Então, quer dizer, ela vai ter que aplicar alíquotas diferenciadas na saída. Como fica o aproveitamento de crédito, né? Ela aproveita as alíquotas da regra geral, ela aproveita as alíquotas da incidência monofásica, como que fica? Então, veja a resposta. Os contribuintes tributados pelo lucro real poderão descontar créditos de PIS e COFINS utilizando as mesmas alíquotas da venda do produto acabado ou importado. Ou seja, se um estabelecimento adquire matéria-prima para fabricar um produto sujeito à incidência monofásica, poderá aproveitar a título de crédito o mesmo percentual que utiliza na saída, ok? Então, se ele utiliza um percentual diferenciado na saída, ele também vai utilizar um percentual diferenciado para os créditos das entradas, das aquisições, ok? Mesmo que o remetente lá da matéria-prima dele tenha destacado outras alíquotas lá de PIS e COFINS da nota, ok? Não importa qual alíquota que o remetente lá da matéria-prima aplicou. Ele vai poder aproveitar os mesmos percentuais que ele utiliza na venda, ok? E a base legal disso é a Lei 11.727, artigo 24. E agora aqui nós vamos para o grupo 3, máquinas e veículos. E a lei que trata é a Lei 10.485 de 2002. Aí, falando aqui do grupo 2, você também vai utilizar, né, os DARFs da regra geral, ok? Então, no primeiro item, nós temos aqui máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 7309, 7310, daí ele faz menção em vários NCMs aqui, né? Então, veja, máquinas, implementos e veículos classificados nesses NCM. Então, a alíquota do PIS vai ser 2%, a alíquota da COFINS será 9,6%. Nesse grupo, encontramos principalmente máquinas agrícolas e veículos automotores. As alíquotas diferenciadas também serão aplicadas aos fabricantes e importadores. Os atacadistas e varejistas revenderão com a alíquota zero e utilizarão CST 04, como é o que a gente já vem acompanhando aqui, né? Até agora, ao longo dos grupos que a gente já passou. Então, é a mesma regra. Importador e fabricante vai utilizar alíquotas diferenciadas, atacadistas e varejistas vão revender a alíquota zero, né? Então, aqui nesse grupo, a gente encontra máquinas e implementos agrícolas e veículos automotores, né? A maior parte desses NCM aí. E cuidado, né? Cuidado. A incidência monofásica não alcança os produtos usados. Ou seja, veículos automotores usados, por exemplo, não podem ser revendidos com a alíquota zero de PIS e COFINS, ok? Muito cuidado com isso. A incidência monofásica, quando o legislador se refere a veículos automotores, ele está se referindo a veículos automotores novos, ok? Os veículos usados não estão sujeitos à incidência monofásica, ok? Se o veículo não é novo, ele não está sujeito à incidência monofásica. Ou seja, se você comprou ali um veículo usado e você vai revender esse veículo, você não vai poder revender a alíquota zero, ok? Você vai utilizar as alíquotas da regra geral, ok? Base legal disso é a Lei 10.485 de 2002, artigo 6º. No quarto grupo, nós encontramos as autopeças, que é a mesma lei, 10.485 de 2002. E quando falo autopeças, eu não estou me referindo a todas as autopeças. Tem muitas empresas aí, optantes pelo Simples Nacional, que chegam lá no PGDAS para calcular o Simples, né? Elas vendem autopeças e marcam lá tributação monofásica para tudo, né? Tudo que elas venderam ali de autopeças, elas colocam como tributação monofásica, né, para não pagar ali o PIS e COFINS dentro do Simples. Cuidado! Não são todas as autopeças que são tributadas
pela incidência monofásica. Cuidado, não são todas. Então, veja, autopeças relacionadas nos anexos 1 e 2 da Lei 10.485 de 2002, desde que a venda seja feita para comerciante atacadista ou varejista, ou para consumidor final. Então, nesse caso, a alíquota de PIS será 2,3% e a alíquota da COFINS 10,8%. Então, veja, os fabricantes e importadores de autopeças relacionadas nos anexos 1 e 2 da Lei 10.485 devem aplicar as alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS na venda para atacadistas, varejistas ou consumidores finais. Então, veja aqui, o legislador já impôs uma certa condição na venda para atacadista, varejista ou consumidor final. Então, veja, se a venda for realizada a fabricante de veículos, máquinas e ou autopeças, o fabricante ou importador deverá aplicar as alíquotas de 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS, de acordo com o inciso 1º, artigo 3º da Lei 10.485, ok? Então, aqui o legislador impôs uma nova condição, que a gente até então não tinha visto, ok? A incidência monofásica para as autopeças será aplicada na venda para atacadistas, varejistas ou consumidores finais, né? Então, o fabricante ou importador que vender para atacadista, varejista ou consumidor final. Agora, se o fabricante ou importador for vender para fabricante de veículos, máquinas ou autopeças, né, ele vai aplicar as alíquotas de 1,65 e 7,6, ok? Agora, nós vamos ver aqui quais são as autopeças, né? Então, veja aqui, o anexo 1 da Lei 10.485, e aqui o legislador faz referência apenas ao NCM, né? Nesse anexo 1, desde que seja autopeças, ok? Se você se deparar com um produto, por exemplo, que está classificado em algum NCM que você está vendo aí na tela, mas esse produto não é uma autopeça, obviamente você não vai poder aplicar a incidência monofásica, ok? Então, autopeças que estão classificadas nesses NCM que você está vendo aí, ó. Então, 40, 16, 10, 10, 40, 16, 99, 90, X, 03 e 05. Nós vamos ver daqui a pouco o que é esse X, né? Então, veja, você tem vários NCM ali, ó. Então, eu vou passar aqui rápido, porque não é relevante a gente ficar lendo NCM, até porque não dá para ficar decorando isso aqui, né? Se você trabalha com autopeça, você vai ter que consultar o anexo 1 e 2 da Lei 10.485 para ver quais são os seus produtos que estão sujeitos à incidência monofásica. Então, eu vou passar aqui pelos NCM, né? E cuidado, o fato de o produto ser uma autopeça não significa que está sujeito à incidência monofásica, apenas os produtos relacionados na Lei 10.485. Perceba que alguns NCM não estão completos. Isso significa que, quando o legislador cita o NCM 6813, por exemplo, está querendo dizer que qualquer autopeça cujo NCM se inicie por 6813 está sujeita à incidência monofásica. Ou seja, qualquer desdobramento que vier depois do 6813 está relacionado no anexo 1. Né? Então, quando o legislador não coloca o NCM completo, ele está querendo dizer que qualquer desdobramento que vier depois daquilo ali, né, está elencado ali na lei. Perceba também que alguns NCM possuem a sigla X na frente. O X significa exclusivamente. Cuidado, gente, porque tem gente que acha que o X significa exceção e não é, ok? Não significa exceção. O X significa exclusivamente. Significa que existe uma exclusividade a ser observada. Então, veja um exemplo. 7320.10.00 X01. Então, veja aqui, né? Qual é a descrição do NCM 7320.10.00. Molas de folhas e suas folhas. Até enrolei a língua aqui para falar. E o NCM 7320.10.00 X01, ele diz para ônibus ou caminhões com espessura da folha igual ou superior a 9 milímetros.
Então, veja, perceba que o produto molas de folhas e suas folhas está sujeito à incidência monofásica desde que se trate de molas de folhas e suas folhas para ônibus ou caminhões com a espessura da folha igual ou superior a 9 milímetros, ok? Então, veja como é complexo, né, analisar isso aqui. Então, veja, você tem que estudar bastante o grupo que você atua, que a sua empresa atua, porque nem sempre vai ser uma tarefa fácil você determinar ali se o produto está sujeito ou não à incidência monofásica, né? Então, veja aqui que nesse exemplo, ele cita o 7320.10.00 Então, ele está dizendo que, olha, se o produto for molas de folhas e suas folhas para ônibus ou caminhões com espessura da folha igual ou superior a 9 milímetros, ele está sujeito à incidência monofásica. Se não for, o que está escrito ali no X01 não está sujeito à incidência monofásica. Então, veja como é complexo a incidência monofásica em alguns casos. E isso aqui que você está vendo nas autopeças não é nada perto da complexidade que você ainda vai ver nesse tema, né, de incidência monofásica. Isso aqui não é nada. Outra observação importante é que você pode se deparar com alguns NCM ou desdobramentos que nem mesmo existem mais, ou não são mais utilizados, ou foram alterados. É o caso do 4016-9990X05. Então, esse NCM, né, 4016-9990X05, ele já não existe mais. Então, por que, né, que está lá na lei? O que acontece? É que, assim como outros códigos, o NCM também sofre alterações com o tempo. A única forma de garantir a correta classificação de um produto é consultando a TIP, que é a tabela de incidência dos produtos industrializados. Lá você encontra os NCM de todos os produtos com as exceções à regra, ok? Então, quando você for determinar quais produtos da sua empresa ou da empresa que você trabalha estão sujeitos à incidência monofásica, é muito importante que você consulte a TIP, ok? Que é a tabela dos produtos industrializados. E você encontra a TIP no site da Receita Federal. Então, você vai lá no NCM do seu produto e consulta direitinho lá, né, a descrição, né, as exceções, as exclusividades que você vai encontrar lá. Agora, veja aqui o anexo 2 da Lei 10.4865, né? Da Lei 10.485. Então, veja, aqui o legislador já faz referência, ele descreve melhor o produto. Então, veja, no anexo 2, primeiro, tubos de borracha vulcanizada não endurecida, ou seja, a famosa mangueira, né? É a mangueira, isso aqui. Tubos de borracha vulcanizada não endurecida da posição 4009, ou seja, apenas aquelas mangueiras no NCM 4009, com acessórios próprias para máquinas e veículos autopropulsados das posições 84, 29, e coloca vários NCM ali. Então, veja, não basta ser uma mangueira, né? Um tubo de borracha vulcanizada no NCM 4009. Não basta. Ela precisa ser própria para veículos autopropulsados dos NCM que você está vendo ali. Então, veja como é complicado, às vezes, classificar um produto, a tributação de um produto. Segundo item, partes da posição 8431 reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 84 e 29. Então, veja, aí você tem que consultar lá os produtos que estão no NCM 8431 e ver se esse produto é destinado às máquinas e aparelhos dos produtos que estão no NCM 8429. Então, veja, né, é bem complexo isso aqui. Terceiro item, motores do código 84089090 próprios para máquinas dos códigos 8429, aí coloca ali vários outros NCM. Quarto, cilindros hidráulicos do código 84122110
próprios para máquinas dos códigos 8429 e ele coloca vários outros NCM ali. Então veja, não basta ser um cilindro hidráulico classificado no NCM 84122110. Ele precisa ser próprio para máquinas, né, daqueles NCM ali. E continuando aqui, o anexo 2. Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo, cilindros, do código 84122190, próprios para as máquinas dos códigos, né? E ele coloca ali os NCM. E mais embaixo, outros, né? Cilindros pneumáticos do código 84123110, próprios para produtos dos códigos 87012000, 8702, 8704. Bombas volumétricas rotativas dos códigos 84136019, próprias para produtos dos códigos 8429, né, os mesmos NCM que você já conferiu ali. E compressores de ar do código 84148019, próprios para produtos dos códigos 870120, 8702 e 8704. E continua, né? Então veja, não é fácil classificar o produto não, né? Quando você principalmente você que vai trabalhar com autopeças, se você tem uma empresa ou trabalha com uma empresa que fabrica ou importa autopeças, então você vai ter que estudar isso aqui com afinco, ok? Para você classificar cada produto da empresa, né? De acordo com a incidência monofásica ou não. Então, veja, caixas de ventilação para produtos autopropulsados, partes classificadas nos códigos 843290, válvulas redutoras de pressão, válvulas para transmissão óleo hidráulicas ou pneumáticas, né? Válvulas solenoides, classificadas nos códigos 84818092, embreagens de fricção do código 8483, outros motores de corrente contínua do código 8501. Então, veja, lembre-se que a tributação monofásica não se aplica aos produtos usados. Isso se aplica também às autopeças, ok? Então, uma autopeça usada, ela não está sujeita à incidência monofásica. Ela cai na regra geral, ok? Então, a autopeça usada, né? Porque acontece, né? Muitas mecânicas aí, às vezes, vendem autopeças usadas e essas autopeças usadas, elas caem na regra geral. Então, não estão sujeitas à incidência monofásica. Então, veja, se você trabalha com fabricante ou importadora de autopeças, você vai ter que ler aí essa lei 10485, consultar esses dois anexos e, né, ver com calma cada produto que a empresa vende para classificar a tributação dele pela incidência monofásica ou não. Lembrando que não são todas as autopeças que estão aqui na lei 10485, ok? Não são todas. E os atacadistas, né? Aquelas empresas que revendem essas autopeças, atacadistas e varejistas que revendem, elas vão revender a alíquota zero, inclusive se elas forem optantes pelo Simples Nacional. Então, suponhamos que você tem uma mecânica, né, que vende ali autopeças. E aí, essa mecânica é optante pelo Simples, né? Então, você está revendendo autopeças e você é optante pelo Simples. Quando chegar lá na apuração do PGDAS, você vai marcar a opção tributação monofásica para os tributos PIS e COFINS, para que o PGDAS desconsidere o PIS e a COFINS do cálculo do DAS, né? Então, você não vai pagar o PIS e COFINS sobre esses produtos lá dentro do DAS, né? Ele vai abater o valor dos dois tributos. Lembrando que você não pode fazer isso para todas as autopeças, apenas as que estiverem no anexo 1 e 2 da Lei 10485, ok? Próximo grupo, né? Pneus e câmaras de ar, que também é a Lei 10485. Primeiro item, nós temos pneus novos de borracha, classificados na posição 4011 da TIP, e câmaras de ar de borracha, classificadas na posição 4013 da TIP. A alíquota de PIS 2%, a alíquota de COFINS 9,5%.
Então, veja, o fabricante ou o importador desses produtos deve aplicar as alíquotas de 2% e 9,5%, respectivamente, e utilizar CST 02 nas operações de venda. Já os atacadistas e varejistas que revenderem esses produtos devem utilizar CST 04 com a alíquota 0 para os dois tributos, ok? Então, aqui já é um grupo mais tranquilo, né? No grupo 6, nós temos querosene de aviação. E a lei que trata é a Lei 10.560, Lei 10.865 e alterações. Então, veja, querosene de aviação, a alíquota de PIS, 5%, a alíquota de COFINS, 23,2%. Tratando-se de querosene de aviação, está sujeito à incidência monofásica de PIS e COFINS quando a venda for realizada pelo fabricante ou importador, aquilo que a gente já está acostumado a ver. E veja, né, no entanto, se o fabricante ou importador vender o querosene de aviação para pessoa jurídica distribuidora, quando o produto for destinado ao consumo por aeronave em tráfego internacional, não haverá a incidência de PIS e COFINS. Então, veja que complicação, né? O legislador adora complicar a vida, principalmente de quem trabalha aí com departamento fiscal. Então, o querosene de aviação está sujeito à incidência monofásica, ok? Pelas alíquotas diferenciadas que você está vendo aí na tela. Mas, se o fabricante ou o importador for vender esse querosene de aviação para outra empresa que é distribuidora, quando esse produto for destinado ao consumo por aeronave em tráfego internacional, não haverá a incidência de PIS e COFINS, ok? Não haverá a incidência. Né? E aí, o dispositivo legal é o artigo 3º ali da Lei 10.560. Então, veja, existem regras a serem obedecidas para que não haja a incidência de PIS e COFINS na venda de querosene de aviação. Então, veja quais são as regras. Primeiro, a venda deve acontecer do fabricante ou importador para pessoa jurídica distribuidora. Primeira condição. Segunda, o querosene de aviação deve ser destinado ao consumo por aeronave em transporte aéreo internacional. Terceiro, na nota fiscal de venda do produtor ou importador, deverá constar a expressão venda à empresa distribuidora sem incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, de acordo com a Lei 10.560, artigo 3º, parágrafo 2º. Então, todas essas regras devem ser observadas. Quarta, a pessoa jurídica distribuidora deve revender o querosene de aviação à empresa de transporte aéreo no prazo de 180 dias. Quinto, na nota fiscal de venda da distribuidora à empresa de transporte aéreo, deverá constar a expressão venda à empresa aérea para abastecimento de aeronave em tráfego internacional sem incidência do PIS e do COFINS, de acordo com a Lei 10.560. Então, veja, todas essas regras precisam ser observadas para que não haja a incidência de PIS e COFINS na venda de querosene de aviação. Se qualquer uma dessas regras não for obedecida, né, ela cai na regra da incidência monofásica, ok? Caso alguma das partes desobedeçam a essas regras impostas pela legislação, haverá incidência de PIS e COFINS pelas alíquotas diferenciadas citadas anteriormente e poderá acarretar aplicação de penalidades, né? Ou seja, lançamento de ofício, multas e juros. Né? Então, o legislador pode multar as duas empresas envolvidas aí. O fabricante ou importador de querosene de aviação poderá optar por regime especial de tributação de PIS e COFINS, né? Foi o que eu falei lá no comecinho da aula, lá no grupo 1. Né? Onde será a tributação por unidade de medida, de acordo com a Lei 10.865, artigo 23, inciso 4º. Então, veja, R$ 48,90 e R$ 225,50 por metro cúbico de querosene de aviação. Então, a empresa que optar pelo regime especial vai pagar R$ 48,90 de PIS por metro cúbico de querosene de aviação vendido, ou R$
225,50 de COFINS por metro cúbico de querosene de aviação vendido, ok? Se ela optar pelo regime especial, ela pode optar ou não. Lembrando, o regime especial de tributação de PIS e COFINS por unidade de medida não alcança as empresas optantes pelo Simples Nacional por falta de previsão legal, ok? Bom, agora, pessoal, nós vamos parar essa aula por aqui, nós vamos terminar essa aula aqui. Na próxima aula eu vou continuar esse tema, incidência monofásica, porque na próxima aula nós vamos entrar no grupo 7, que é o grupo das bebidas frias, e é o grupo mais complexo, mais difícil de todos, ok? Então, como esse grupo é bem complicado, é bem complexo mesmo, eu vou deixar ele para a próxima aula, porque senão vai sobrecarregar você bastante aí, ok? Então, espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui, né? E até a próxima.